O repórter setorial está de volta. Em São José dos Campos, cerca de 50 mil pessoas já foram vacinadas contra a influenza. No último sábado, considerado o dia D da campanha, mais de 4 mil pessoas já foram imunizadas, sendo que 2.500 fazem parte do grupo prioritário, que inclui idosos, gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 5 anos de idade, além de professores e profissionais da área da saúde. Os outros vacinados, no sábado, foram pessoas com algum tipo de doença crônica. O público-alvo da campanha deste ano é de mais de 139 mil pessoas. E a meta da Prefeitura é alcançar 90% do grupo. Até este momento, já foram vacinadas quase 40% das pessoas. A partir de hoje, a campanha continua nas unidades básicas de saúde até o dia 1º de junho. A vacinação contra a influenza ocorre das 8 da manhã às 5 da tarde para todos os grupos de risco. A Biblioteca Municipal de Jacareí está com inscrições abertas até o dia 18 para os cursos de Informática Básica para pessoas de 14 a 30 anos, Informática Básica para quem tem mais de 50 anos e manuseio de smartphones também para quem está acima de 50 anos. A repórter Carolina Silva tem outras informações sobre esses cursos em Jacareí. Serão 18 vagas para o curso de informática e 16 vagas para o curso de manuseio de smartphone. Quem vai contar para a gente sobre esses cursos é a Arlete, que será a professora. Arlete, o que esses cursos vão oferecer para os alunos, para os interessados que participarem? Então, na informática básica, que nós iremos atender de 14 a 30 anos, eles vão aprender toda a parte, né, do Windows, o Word, Excel e PowerPoint. A gente vai navegar na internet, né, vai criar e-mail, mexer no Facebook, né, a rede social em geral. No informática para mais de 50 anos é um pouco mais limitado devido à idade, né? Então vai ser uma informática básica, um pouco menos acelerado, né, e o Word. Vamos navegar na internet também e redes sociais, Facebook, Instagram, aí depende da demanda que a gente tiver aqui. E do smartphone, nós vamos atender acima de 50 anos, porque a maioria dos idosos, ele compra o celular, né? Não seria assim, idosos, 50 anos, né? Mas os que nos procuram são assim, 60, 70 anos. Eles compram o celular, não sabem manusear o celular, eles usam o básico, que é ligar e atender. E eles podem usufruir muito mais desse aparelho, né, com a potencialidade que tem, né, porque uns compram um aparelho muito avançado e não usa nem 50% dele, né? Então a gente vai aqui proporcionar isso, tá? Uma familiarização com o celular. Esses conhecimentos que serão oferecidos aqui, eles ajudam na integração digital, já que hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, tem a facilidade de ter um smartphone na mão? Muito. E essa é a preocupação da biblioteca, né? Incluir essas pessoas que estão fora, né, desse mundo digitalizado dentro, tá? Porque a biblioteca se preocupa com essa parte social. Muitos não têm esse apoio em casa, né? Então aqui eles vão aprender a manusear corretamente o celular, vão aprender a mexer no computador, abrir um e-mail. Então eu acho que isso tudo é uma inclusão social, sim. Arlete, tem algum pré-requisito para se inscrever e aonde pode ser feita essa inscrição? O único pré-requisito que a gente solicita é que seja alfabetizado, né, pelo menos no curso de informática, né, isso aí é um pré-requisito mesmo, né. No smartphone nem tanto, mas na informática sim. A inscrição é feita aqui na Biblioteca Municipal, ele tem que trazer 2 fotos 3x4, comprovante de endereço e um comprovante de documento que tenha foto. Muito obrigada, Arlete. As aulas vão começar no dia 22 de maio e vão acontecer no período da manhã e da tarde. Carolina Silva, de Jacareí, para o Repórter Setorial. Dívidas com cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal podem ser renegociadas sem que o devedor tenha que sair de casa. Até o dia 30 de maio, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai auxiliar na negociação entre clientes devedores e instituições financeiras. Essa jornalista, que prefere não se identificar, contraiu uma dívida de R$ 34 mil com empréstimos consignados em 2012.
mas em seguida perdeu o emprego e não conseguiu honrar o pagamento. Hoje, a dívida já passa de R$120 mil. Ela conta que nesse período passou por muito constrangimento. Foram 6 anos, praticamente, com meu nome sujo, desde que minha filha nasceu, e passando por muitos apertos, assim, de querer tentar alugar um apartamento e não ter um fiador, e da imobiliária não conseguir acreditar em mim, de precisar ter um crédito para comprar material escolar e não conseguir, de querer matricular minha filha na escola e não ter o meu nome para poder me colocar como responsável financeira. Então, assim, foi um processo muito difícil, que se eu não contasse com a ajuda de colegas e de familiares, talvez eu não tivesse conseguido matricular minha filha na escola. Mais de 62 milhões de brasileiros estão endividados. Isso significa 40% da população adulta do país, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito. E a maioria das dívidas é com cheque especial e com cartões de crédito. E em março, os juros do cheque especial superaram 324% ao ano. E os juros com cartão de crédito chegaram a 334,5% ao ano. E se você tem alguma dívida que está te tirando o sono e gostaria de renegociar com o banco, deve aproveitar a oportunidade durante todo o mês de maio. Para solucionar a questão é muito simples. O cliente deve acessar a plataforma consumidor.gov.br e fazer o registro para receber um login e senha. Após essa etapa, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Depois de finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. O processo de renegociação está aberto para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Tem praticidade, que ele não precisa sair de casa, ele pode fazer tanto pela internet quanto pelo próprio celular, né? E acaba que ele tem uma nova chance de renegociar aquele débito que ele tem com alguma instituição, né? Sem necessariamente ter que ir ao banco, procurar o gerente, tentar renegociar. Não, nessa plataforma você tem 10 dias, na verdade a instituição tem 10 dias para dar um retorno àquele consumidor, àquele cidadão que buscou a plataforma para fazer essa renegociação. A jornalista conta que, apesar de ter negociado a dívida com o banco uma vez, as prestações ainda estão altas. Por isso, vai aproveitar a oportunidade de uma nova negociação com a ajuda da plataforma do consumidor. É uma alternativa que a gente tem, né? Uma possibilidade da gente entrar em contato com o órgão responsável e negociar. Fique agora com mais uma parte da entrevista de hoje. Professor Diego Amado de Almeida está hoje aqui com a gente falando sobre as histórias de libertação dos escravos, que eu acho que até hoje não está totalmente liberto, pelo menos economicamente, né? As pessoas estão aí submissas até hoje a esse condão da escravatura. E eu não conhecia a história da senhora do café, a Maria Joaquina de Almeida, né? Uma personalidade que o professor descreve bem aqui, né? Ela era quem mandava. Mas ela era mais senhora dos escravos do que do café, né, professor? Sem dúvida, e isso é uma história que vai se repetir no Vale do Paraíba, porque Maria Joaquina, por exemplo, ela se torna uma grande empreendedora, ela também começa a perceber o final da escravidão, ela, mais espertamente que seus contemporâneos, vai começar a investir em outro tipo de capital, mas ela não abre mão da escravidão. Tanto sagaz e esperta, na sua época, que ela começa a ampliar o número de casamentos dentro da senzala. Por quê? Assim eu tenho um controle dos meus escravos. Eu não vou mais atrás de você que comprometeu algo ou fez algo que eu não queria, agora eu pego a sua família. Então, se as rebeliões estão acontecendo, agora nós vamos diminuir. Então, algumas estratégias foram utilizadas por ela e por outros nessa gestão. Aí parece uma bondade, ela paga os seus escravos algumas moedas, e os escravos de Maria Joaquina são conhecidos pelo tintilhar das moedas. Mas e aí? Por que pagar os escravos? Porque eu também vou ter um certo controle. Mas que pagamento é esse? É o suficiente para se emancipar? Jamais. E talvez gastasse até comprando as mercadorias dela. Exatamente. Né? Então ela faz uma movimentação diferenciada nesse sentido, mas não abrindo mão e simplesmente intensificando e encontrando mecanismos para a manutenção.
Professor, me deixa assim muito revoltado a história do Luiz Gama. Porque o Luiz Gama, pelo que eu tomei conhecimento, tinha um pai alcoólatra, pai branco, mãe negra, e ele não era escravo, mas o pai alcoólatra perdeu a liberdade do Luiz Gama numa rodada de jogo. E ele acabou vindo do Nordeste para São Paulo, para Santos, aí atuou muito, né? Foi vendido como escravo e acabou também se aproximando de Rui Barbosa, se tornou aí um autodidata, escritor e acabou Rábula. E como Rábula defendeu a liberdade de 300 pessoas, 300 escravos aqui em Pindamonhangaba. Então, ele dedicou toda uma vida a caminhos para a abolição. Foi reconhecido advogado agora há pouco tempo, pela Ordem dos Advogados de São Paulo. Agora, ele é tratado coisa de como 2 ou advogado. 3 anos. Hoje, assim, e toda a sua dedicação a esse processo, inúmeras eram as visitas que Luiz Gama recebia de escravos ou ex-escravos por diversas situações, e dedicou mesmo a essa libertação, a esse processo. Sem dúvida, é um dos grandes patriarcas da abolição. Entendo o peso da decisão da princesa Isabel, mas se nós devemos pensar um nome para esse processo que vai levar à liberdade e a uma ideia de justiça, Luiz Gama, sem dúvida, é um nome, um grande expoente, exponencial para a história. Agora, professor, hoje, as heranças da escravidão. Então, o que ficou desse tempo? Hoje ainda nós temos um grande problema social no Brasil. Óbvio que foi provocado pela escravidão. Por que foi provocado? No final da abolição, eu tenho os escravos, então, partindo das fazendas e alguns até permanecendo na mesma condição. Não tenho espaço no meio de trabalho, eles não encontram espaço. Eu tenho um processo crescente de uma imigração que também vão tomar esses serviços e vão ficar em condições precárias, porque assim, o escravo era algo caro de se manter no final da escravidão e era muito caro. Mas eu precisava manter, porque eu não ia deixar que a minha propriedade se acabasse. Agora o trabalhador não. O trabalhador é fácil de trocar. Aí ele ficou doente, é um problema dele. Temos aí histórias bem fortes, né, da época da colonização italiana, que veio substituir a mão de obra negra, no Quiririm, aqui em Taubaté. Né? Mas voltando aqui à questão dos negros, né? No final da época da escravidão, o senhor começou a perceber que quando ele castigava o escravo a chibatadas, a deixar o cara dormindo em cima do formigueiro cheio de mel, era uma coisa que estragava o patrimônio dele. Como é que aconteciam os castigos a partir daí? Tem uma história muito interessante da cidade de Bananal que eles chamam de Poço Fundo da Tortura Sem Dor. O escravo era amarrado em correntes em um poço e a água ficava sendo despejada nesse escravo constantemente, mas não só uma água limpa, era uma água que acumulava sujeira de uma espécie de um banheiro e essa sujeira ia caindo em cima do escravo. Era uma forma de eu puni-lo sem deixar marcas e sem comprometer a propriedade. Mas não percebiam que talvez essa punição, não que uma ou outra fosse menos violenta, mas que ambas são extremamente violentas. Mas eles encontram formas de punir sem danificar deixar o patrimônio. Sem estragar o couro e a pele do cidadão. Né? É claro que, vez ou outra, eles ainda farão punições mais contundentes na intenção de ter um exemplo, para que outros não façam. Mas isso vai sendo minimizado exatamente pela dificuldade de se comprar novos escravos e por aí vai. A herança boa, culinária, né? dança, música. Nós pegamos as festividades religiosas, por exemplo, procissões. Nós temos uma grande marca ainda da cultura negra, as próprias... O sincretismo religioso. É uma marca muito forte, porque foi a maneira que ele encontrou de fazer com que a sua herança cultural resistisse. E toda a sociedade nasce de uma religião, nasce de uma crença. Então isso é muito forte no humano. E ele, africano, vai fazer com que a sua história, a sua memória se perpetue. Vai daí quantos municípios temos aqui no Vale do Paraíba que tem São Benedito como patrono, né? Como feriados do São Benedito em decorrência da cultura negra. Né? E aí os movimentos de Moçambique, Congada, que estão envolvidos nas festividades e vão mantendo essa resistência. É claro que sofrem suas transformações em decorrência do tempo,
mas é uma forma de manter a própria capoeira, no caso de uma luta, ou a música. Não só no Brasil, isso se nós olharmos toda a América, nós vamos encontrar a influência dos negros na cultura, na culinária. Posso citar um exemplo externo argentino, o tango é de origem negra. Então, assim, a Argentina ainda fez pior, colocam os negros todos no navio e mandam de volta para a África, que não são mais africanos, são argentinos, mandaram de volta. O Brasil não soube lidar com as condições sociais, mas em cada região dessa América nós temos inúmeros problemas. É verdade, Estados Unidos, o racismo muito violento, mais do que aqui, porque aqui o racismo é hipócrita, lá é fratricida. Olha, eu estou encantado aqui com a senhora do café, Maria Joaquina de Almeida, do professor Diego Amado de Almeida, e eu vou ler até o final, li um pedacinho só, vou ler até o final porque a história é cativante. Essa mulher sagaz soube também tirar partido e fazer média com o fim da escravidão no Brasil. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu agradeço, é um prazer sempre poder estar aqui. Estes foram alguns destaques da edição de hoje. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais através do Facebook e do nosso canal no YouTube. Fique com a programação da Rede Novo Tempo. A gente volta amanhã.